Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo nessa noite de quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma transmissão aqui no nosso canal do YouTube, canal EBD e Pregações. Eu quero, no nome do Senhor Jesus, já comunicar a você que nós estaremos agora tratando nessa nossa transmissão de mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Dessa feita, nós vamos conversar um pouco sobre a lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre da turma de adolescentes no nome do Senhor Jesus. Esta revista que traz como tema Como Viver no Mundo à Luz da Bíblia. Como viver no mundo à luz da Bíblia, onde você vai encontrar lições maravilhosas, lições abençoadas para a sua edificação, você adolescente, servo e serva de Deus. Amém? Nós vamos estar falando um pouco sobre a lição de número 4, em nome de Jesus, que tem como título Aprendendo a Fazer Boas Escolhas. Esse título, é um título bastante, vamos dizer assim, bastante impactante e relevante, não só para os adolescentes que vão estudar essa respectiva lição nesse domingo, mas também todos nós como Igreja de Deus, todos nós como servos e servas de Deus, devemos estar atentos para essa questão de fazermos boas escolhas. Na verdade, não somente os adolescentes, mas todos nós. Então, esse assunto é um assunto muito importante, não somente para os adolescentes, mas para todos nós, como Igreja de Deus, como servos e servas de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor e em seguida nós vamos diretamente à lição propriamente dita, lição de número 4, que fala sobre o seguinte título, Aprendendo a Fazer Boas Escolhas. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te agradeço por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, entendimento para, Pai querido, diante desta lição, absolver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoa cada professor, abençoa também cada aluno de Escola Bíblica Dominical, nos dando graça, nos dando sabedoria. Te peço em nome de Jesus e desde já te agradeço. Amém. Desde já eu quero também, mais uma vez, reiterar a você o convite para que você esteja se inscrevendo no canal no YouTube, o canal EBD e Pregações, este canal dedicado a tratar de assuntos relacionados à Escola Bíblica Dominical, lives, mensagens, assim como também outros conteúdos relacionados à teologia, a palavra de Deus, teologia bíblica. Amém? Em nome de Jesus, que você possa não somente visualizar e compartilhar este conteúdo, mas também se inscrever neste canal abençoado, canal EBD e Pregações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos já no dia de hoje uma live pré-aula da Escola Bíblica Dominical Adultos e agora, nessa noite de quarta-feira, eu glorifico a Deus por essa oportunidade de estar aqui com você para falar sobre a lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical de Adolescentes deste quarto trimestre, que tem como tema Como Viver no Mundo à Luz da Bíblia. E a lição 4 é Aprendendo a Fazer Boas Escolhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, os objetivos que serão tratados nesta respectiva lição de número 4, os objetivos são assim pontuados aqui nessa nossa lição de número 4. O primeiro objetivo é a definição, definir, trazer para os alunos em sala uma definição do que é livre arbítrio, essa palavra amplamente citada nos sermões, amplamente citada nos cultos de ensino, amplamente citada por todos nós que temos
ou que cremos nesta doutrina bíblica do livre-arbítrio. Nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? De forma bem breve, de forma bem simples, para que fique claro o entendimento para todos os irmãos que vão ouvir essa transmissão no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Também temos como objetivo nessa respectiva lição conscientizar, trazer a consciência. Conscientizar é isso, trazer a consciência, trazer uma conscientização, conscientização. Eu gosto de dizer que quando nós pregamos ou quando nós ensinamos, nós devemos ter também a intenção de atingir a consciência do ouvinte. Eu sempre gosto de dizer isso, porque se aquilo que nós falamos ou aquilo que nós ministramos não atingir a consciência, não trazer uma conscientização, quer seja na área de missões, ou quer seja na área familiar, ou em aspectos de conduta, de caráter cristão, então a nossa pregação ela não vai ter efetividade. Acredito que um dos pontos principais para nós como pregadores é alcançar a consciência do ouvinte, conscientizá-lo, trazer a ele consciência de uma responsabilidade, de uma prática, de uma ordenança, de um princípio da palavra de Deus. Eu, inclusive, fiz um vídeo falando sobre essa questão, falando sobre homilética, sobre os ingredientes de uma pregação bem-sucedida. Você pode encontrar essa mensagem aí, este vídeo também no canal EBD e pregações para a sua edificação. Creio eu que para você que é professor, pregador, há de ser de grande serventia essa transmissão que está no canal EBD e pregações, em nome de Jesus. Então, é também conscientizar o adolescente a respeito da sua autorresponsabilidade, a autorresponsabilidade que cada um de nós temos, a autorresponsabilidade que repousa sobre cada um de nós. E por fim, também faz parte aqui dos objetivos, dessa nossa lição de número 4 aqui, da revista Adolescência, conduzir os alunos à maturidade cristã. Então aqui, no terceiro objetivo, trata da questão de conduzi-los a desenvolver essa maturidade cristã. É um assunto muito importante também, questão de maturidade, de amadurecimento cristão. É algo muito importante também a ser tratado, não somente com os adolescentes, mas com todos os que compõem a igreja do Senhor Jesus, não? Para que nós não sejamos sempre meninos no entendimento, meninos no sentido do conhecimento da palavra de Deus, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, que haja maturidade em nós. Enfim, vamos falar um pouco sobre isso também nessa respectiva lição de número 4. Nós sabemos, meus amados irmãos, que o adolescente, pré-adolescente, adolescente, ele está em um processo de transição. Você vai ver isso na respectiva lição, que é tratada essa questão. Está em um processo de transição, uma fase de transição. Porém, para que nós venhamos a tratar essa pré-aula de forma bem rápida, de forma bem breve, para que você que me ouve fique embasado acerca do que vai ser tratado, nós já vamos aqui pontuar a primeira questão, que será amplamente tratada na lição. Primeiramente, vamos tratar aqui sobre um aspecto doutrinário, tá bom? A respectiva lição, a nossa respectiva lição de número 4, fala sobre um aspecto doutrinário, que é a questão do livre-arbítrio. O que vem a ser livre-arbítrio? O que vem a ser livre-arbítrio?
Isso é um dos aspectos doutrinários de nossa fé, né? Da nossa fé pentecostal, da nossa fé, da nossa confissão doutrinária, né? Nós que somos membros da igreja, a Assembleia de Deus. Amém? Então, o que vem a ser a definição, né? Qual a definição de livre-arbítrio? Segundo o dicionário teológico, né? O dicionário teológico do nosso amado irmão Claudio Honor de Andrade, dicionário teológico da CPAD, traz a seguinte definição a respeito de livre-arbítrio: liberdade de escolha, capacidade que possui o ser humano de pensar ou agir, tendo como única motivação a sua vontade. Quando nós falamos de livre-arbítrio, todos nós entendemos como sendo, né, o direito de escolher, o direito de decidir, de optar, o direito e capacidade, né, direito e capacidade que possui o homem de pensar, de escolher, de decidir que rumo tomar. Sempre quando a palavra livre-arbítrio surge, quer seja em uma pregação, ou em uma aula, ou enfim, tratando dessa questão, desse aspecto de tomada de decisão, de livre pensamento, liberdade de escolher, de pensar, enfim, liberdade. Todos nós temos essa capacidade, esse direito. Essa palavra também é muito comum quando nós estamos falando sobre evangelização, né? Muitas pessoas dizem: eu tenho meu, né? eu escolhi, eu que escolho se eu vou servir a Deus ou não. Eu escolho se eu vou servir a Jesus hoje ou só daqui a uns anos. Normalmente você, né, se assim como eu teve muitas experiências em missões, você já deve ter se deparado com isso. Pessoas que, quando evangelizadas, usam essa palavra, livre-arbítrio, né? Eu posso escolher, eu tenho um livre-arbítrio, eu não sou obrigado, né? Então, é dentro dessa questão que está inserido, né, o termo ou a palavra, essa doutrina, esse aspecto doutrinário do livre-arbítrio. Ou seja, é um aspecto doutrinário nosso, de nossa fé. Amém? Outras igrejas ou outras denominações, né, porque a igreja é uma só, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, lavada e remida no seu sangue, a igreja que triunfa, a igreja composta pelos salvos, glórias a Deus. A igreja é uma só, mas há outras denominações, tá? E eu estou pontuando isso porque acredito ser importante. Há outras igrejas, ou no sentido, como eu acabei de mencionar, denominações, que não concordam com este aspecto doutrinário nosso, de livre-arbítrio. Não concordam, tá? Uma das igrejas que possuem um pensamento doutrinário contrário a este que nós professamos acerca do livre-arbítrio são algumas igrejas de cunho reformado. A nossa igreja é pentecostal, mas algumas igrejas de cunho reformado, presbiteriana, por exemplo, igrejas que são adeptas e seguem, né, a doutrina calvinista, elas possuem um pensamento diferente a respeito do livre-arbítrio, tá? Não creem, não professam essa questão do livre-arbítrio, tá? Da liberdade de escolha, tal como diferente de nós, pentecostais da Assembleia de Deus, né, que somos
pentecostais que somos arminianos, né? Arminianos, que temos um pensamento distinto em aspectos de soteriologia, enfim, é uma questão que porventura, né, caso porventura venha a ser tratado no momento da lição, você pode estar abordando com os adolescentes de sua sala, para que eles possam ter também aí um embasamento acerca da fé a qual eles professam. Nossa fé pentecostal, doutrinas básicas de nossa fé em aspectos soteriológicos aí, né? Aspectos de salvação. Então, havendo esse entendimento desse ponto de partida para nós sobre o livre-arbítrio, e estou dizendo isso porque pode acontecer, tá, de você ser, como professor, indagado ou até mesmo confrontado por algum adolescente a respeito do livre-arbítrio, no sentido de algum dizer, mas eu não acredito nisso, ou no sentido de algum deles dizer, mas eu ouvi o amiguinho que é de determinada denominação dizer que isso não existe, ou eu ouvi, então cabe a você, com sabedoria da parte de Deus e com muita paciência, com muita calma, à luz das Escrituras, fazer assim a apologia da nossa fé diante do ambiente de sala, no nome de Jesus. Lembrando, é claro, que não com a intenção de ferir a denominação que pensa ou que tem um viés doutrinário, teológico distinto do nosso, tá? Mas apenas no sentido de manter firme, manter de maneira sólida o posicionamento teológico da nossa igreja, da nossa denominação, Assembleia de Deus. Amém? Então, havendo deixado isso claro, nós vamos aqui partir para outros pontos importantes aqui da nossa lição. Vamos meditar acerca da mensagem. Vamos aqui observar acerca da mensagem, porque a mensagem, ela tem tudo a ver, né? O texto aplicado aqui na mensagem tem tudo a ver com a tomada de decisão, com a questão de escolhas. Recentemente eu fiz até uma transmissão dentro desse texto de Josué 24:15, falando sobre a importância de uma tomada de decisão na nossa vida. Eu não sabia nem que seria esse o tema da aula de número 4 da revista Adolescentes. Eu não sabia. Mas leiamos Josué 24:15, que é a mensagem dessa lição, que com certeza pode ser e será para você, professor, um texto muito importante para que você possa ministrar verdades espirituais, verdades que estão expostas aqui para a sua turma, tá bom? Para a sua turma de adolescentes. Josué 24:15, tá? Eu vou ler a partir do 14 para que fique mais claro o contexto para nós. Tudo bem? Agora, pois, que é o contexto da renovação da aliança, né? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade ou sinceridade, dependendo da tradução, e serva a Ele também com fidelidade ou verdade, dependendo da tradução. Deitai fora ou lançai fora os deuses, né, aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Sirvam ao Senhor. E então o versículo 15 diz o seguinte: porém, diante disso que acabei de mencionar, porém, né, se vos parece mal servir ao Senhor, ou seja, se não é a intenção de vocês, se isso parece ser ruim, essa proposta, isso que eu estou dizendo a vocês, de lançar fora os deuses, de servir ao Senhor com integridade, com sinceridade, com verdade, fidelidade, enfim, não servir de qualquer forma, aí já é um esboço aí, né, para você já
poder aí, digamos, passear, né? Passear aí no texto e já ministrar aos alunos de forma mais clara. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Escolham hoje. Tomem essa decisão. Escolham. E aí ele deixa claro, na parte final, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, a partir do momento que ele faz uma, vamos dizer, ele traz essa palavra dizendo escolham hoje. E o final do versículo deixa claro que ele já havia tomado uma decisão. Ele já tinha um posicionamento. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então essa lição, a mensagem, Josué 24:15, a mensagem dessa respectiva lição, vai tratar muito sobre isso. Por quê? Porque está falando sobre a importância de fazer boas escolhas. E aqui o texto é claro, escolham hoje. Está falando de quê? Escolham. E dentro dessa lição, você vai observar, você que gosta de ler a revista antecipadamente, você professor que lê a lição antecipadamente para ensinar com excelência aos seus alunos, você vai observar que essa questão da escolha é amplamente abordada na lição. A escolha no sentido de escolher servir a Deus, você vai encontrar isso na revista, na lição. A escolha no sentido de escolher ser fiel a Deus ou não, é tratado aqui de forma bem clara. O próprio texto de Josué 24:15 é abordado no primeiro tópico da lição. Você vai ver também, como nós falamos de início aqui, a respeito do livre-arbítrio, você vai encontrar nessa lição, tá? Caso você queira, como mencionei no início, caso você queira e tenha a necessidade de fazer exposição bíblica a respeito dessa doutrina do livre-arbítrio, você vai encontrar alguns textos que dão base bíblica para essa doutrina do livre-arbítrio, desse poder de decisão, desse direito de escolha, né? A gente chama o direito de escolher, poder de decidir, servir a Deus ou não, andar na luz ou nas trevas. Repetindo que estamos falando aqui de um posicionamento doutrinário de nossa Igreja Assembleia de Deus, que é a detentora, vamos dizer assim, ou aqui fornece o material teológico da nossa Igreja Assembleia de Deus. Então nós temos um posicionamento teológico, nós temos um posicionamento, um credo, um posicionamento de fé. Então é útil que você, para ratificar o posicionamento e a questão do livre-arbítrio, é muito útil, penso eu ser útil. Se eu estivesse na sua condição de professor de adolescente, assim eu faria, a exposição desses textos que são mencionados aqui. A questão do livre-arbítrio aparece já no início da Bíblia, lá no Gênesis, Adão e Eva, onde é citado aqui que Adão e Eva tinham a liberdade para escolher obedecer a Deus ou não, porém escolheram pecar contra Deus. Vamos ler o texto de Gênesis 2, Gênesis 2, versículos 16 e 17. Vamos ler. É bom que você peça que os alunos façam a leitura, para que você possa, com base no texto sagrado, explicar, fazer exposição, para que fique mais claro para todos eles. Gênesis 2, versículos 16 e 17, texto conhecidíssimo de todos nós. Vamos fazer a leitura. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerá livremente. Então, liberdade, ampla escolha, tinha muitas opções
de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, né, variedade, enfim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, o Senhor deu ampla variedade de toda a árvore, mas estabeleceu um limite dentro dessa ordenança. Dentro dessa ordenança que foi dada, você vai ver no versículo 16, dentro dessa ordem, da ordenança dada, ele estabeleceu um limite. Até aqui tu poderás fazer, até aqui, ou seja, de toda a árvore, mas aqui está um limite. Se não obedecer esse limite que está sendo colocado diante de você, certamente morrerá. Qual é o limite? Não poderás comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, porque se comeres, certamente morrerás. Então nós vamos ver aí o cenário da queda, em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, o cenário da queda. Em Gênesis no capítulo 3. Aqui diz que eles escolheram pecar contra Deus e depois tiveram que lidar com as consequências de sua escolha. É muito importante que, ao tratar desse texto, você possa explicar com clareza essa passagem bíblica de Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, assim como também o texto de Gênesis capítulo 3. Por que é importante? Porque se trata de um tema, digamos que fundamental em relação à questão da tomada de decisão. Porque aqui a desobediência, a decisão de comer o fruto, trouxe consequências. Não é isso? Trouxe grandes consequências. A desobediência de um, a ofensa de um trouxe grandes consequências. Isso você consegue ler e entender quando você faz a leitura de Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Você começa a entender aí quão desastroso foi essa decisão de comer do fruto, o pecado, essa transgressão, essa desobediência. Então, é muito importante que você conscientize o seu aluno a respeito disso, que a decisão, a escolha de ir por um caminho tortuoso, de fazer algo que a palavra de Deus diz que não deve ser feito, ou seja, de andar de acordo com o seu coração enganoso, de fazer as coisas de acordo com a sua vontade, traz consequências. Então é muito importante conscientizar esse aluno dessa questão, tá? O Senhor, Ele nos concede tal liberdade, assim cremos, tá bom? Eu estou sempre falando isso porque é posicionamento doutrinário, tá? De nossa igreja, que está embasado na palavra de Deus, tá? Com todo respeito aos amados irmãos calvinistas que pensam e ensinam de forma distinta. Com todo respeito, eu tenho amigos que são presbiterianos, que são batistas e que pensam de maneira contrária a respeito do livre-arbítrio, tá? Então, Deus, o Senhor, nos concede, assim cremos, a questão do livre-arbítrio, do poder, da capacidade de decidir, servi-lo ou não, seguir a sua vontade ou não. Porém, contudo, nós não conseguimos evitar as consequências de nossa desobediência. Nós não evitamos as consequências. Uma vez que nós damos as costas para Deus e escolhemos seguir por um caminho que Ele não, que Ele não estará conosco, no sentido de desobediência a Deus, nós não estamos isentos das consequências. Então isso é muito importante. E até aconselho você, assim eu faria se eu estivesse no seu lugar, que você pegue
episódios, que você busque à luz das Escrituras episódios, passagens bíblicas, de personagens bíblicos que não tiveram a ação de obediência. Além dessa, é claro, além dessa passagem do Gênesis, é claro, né? Muitas outras passagens que demonstrem desobediência, que revelem a desobediência e a consequência dessa desobediência, para com alguma ordenança, algum estatuto, alguma instrução, direcionamento dado por Deus. Por quê? Porque no ambiente de sala, uma vez que você expõe as Sagradas Escrituras, mostrando exemplos, fazendo com que eles leiam, com que eles manejem a Bíblia Sagrada, porque a escola bíblica é também uma oportunidade de gerar interesse nesse adolescente pelas Sagradas Escrituras, haja vista que muitos deles frequentemente preenchem boa parte do seu tempo com jogos, com acesso à internet, Instagram, Facebook, e a escola bíblica é uma oportunidade de você conduzir esse adolescente à leitura da Palavra de Deus. Amém? Então, nós temos, através do livre-arbítrio, nós temos a possibilidade de escolher sermos fiéis a Deus ou não. Todos os dias, é importante que isso seja enfatizado, todos os dias nos é colocado diante de nós essa tomada de decisão. Todos os dias. Todos os dias nós temos que ter essa postura de sermos fiéis a Deus. Todos os dias. Isso é muito importante também. Vai aqui um outro ponto para você, tá, professor? Todos os dias. Ou seja, a fidelidade a Deus tem que ser algo contínuo na vida do adolescente, na vida desse adolescente, na nossa vida, não somente do adolescente, né? Todos nós. Porque em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos de nossa peregrinação nessa terra, nós seremos induzidos, confrontados, combatidos em nossa fé, no sentido de tomar um caminho contrário. Então essa questão de escolha, de escolher fazer o certo, de escolher seguir o caminho correto, de escolher se manter firme, fiel a Deus, é uma decisão que tem que ser contínua na nossa vida, nas nossas decisões, na nossa caminhada cristã. Tem que ser algo contínuo. Um exemplo a respeito disso, para que a gente siga aqui na nossa conversa abençoada a respeito dessa lição, é que quando nós olhamos, quando nós observamos, quando nós olhamos a palavra de Deus e vamos meditar, folhear a Bíblia Sagrada, nós vemos que em dados momentos, principalmente, você pode ler o livro de Juízes, né? Em dados momentos, o povo se desviava. O povo de Deus, o povo de Israel, se corrompia. Você vai ver isso, né? Se você quiser, você pode ter acesso à revista Adultos, você que é professor da turma adolescentes, para pegar algum tipo de subsídio para a sua aula e falar a respeito dos momentos em que o povo acabou não servindo a Deus, mas seguindo por um outro rumo, um rumo de idolatria, escolhendo servir a deuses estranhos, deuses pagãos, e isso trouxe consequência. E aí nós entramos aqui na questão da responsabilidade por nossas escolhas. Tá? Ponto 2. Todos nós temos responsabilidade sobre nossas escolhas. E aqui na lição você vai ver que vai ser tratado uma questão de aspecto da lei, né? Da lei, questão diante da sociedade, aspecto de lei. E aí entra o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Não está citado aqui, eu estou falando por pesquisa externa, por
por estudo, por questão pedagógica externa. Não está escrito aqui na revista, tá? Não está aqui. Mas pelo menos eu não observei isso aqui na lição. Poderia ter sido colocado, seria muito bom para servir de subsídio para você, professor. No nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, nós sabemos, é especificado que essa responsabilidade de educação, essa responsabilidade de educação, de crença, de princípios e valores, de ensino em relação à criança e ao adolescente, cabe aos pais, tá? Cabe aos pais, ao pai e à mãe, não ao Estado. Não é ao Estado. Não é responsabilidade do Estado, ou não deve ser responsabilidade do Estado, e nem da igreja, tá bom? Educar o seu filho, tá? É sua, pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma responsabilidade que cabe primariamente, tá, aos pais, pai e mãe. A igreja e as escolas, as instituições, elas surgem no sentido de suporte. A igreja no sentido de suporte na questão espiritual, na questão do ensino de princípios e valores contidos na palavra de Deus. E as escolas no sentido de ensino de matérias, de capacitação para o mercado de trabalho, formação, enfim, assume um papel pedagógico, mas de forma primária, pelo menos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nós aprendemos que é responsabilidade primária dos pais, do pai e da mãe, não do Estado. Não é o Estado que deve instruir o seu filho no sentido de dizer em que ele deve crer, de impor ideologias, de impor algum tipo de prática para seu filho ou para sua filha. Como alguns costumam dizer, empurrando goela abaixo valores e princípios contrários à palavra de Deus, para você que é cristão. Então, isso aqui é muito importante. Perante a lei, seus pais ou responsáveis é que possuem autoridade legal para muitas questões, tá? Pai e mãe, responsabilidade legal para muitas questões, tá? Que isso seja também enfatizado no momento da lição, no nome do Senhor Jesus. E então nós vemos aqui que é importante que nós sejamos, ou nós venhamos a aprender sobre responsabilidade, tá? E que nós teremos que lidar com a consequência de cada decisão. E aqui nós poderíamos entrar em uma questão muito, digamos, muito séria, né? Muitos adolescentes, muitos jovens, né, perderam aí a sua juventude, têm perdido a sua juventude, tá? Por uma tomada de decisão errada, por terem feito escolhas erradas, tá? E aí envolve a questão dos relacionamentos, muitas na verdade, né, que acabaram sendo mãe muito cedo, né, adolescentes, né, meninas de 13 e 14 anos, né, adolescentes, 15 anos de idade, às vezes 12 anos de idade, em alguns lugares, né, já são mães, ou seja, um adolescente, uma menina ainda em desenvolvimento de sua maturidade, tendo de lidar com a responsabilidade séria de ser mãe, de cuidar de uma outra vida, né? Enfim, sem ter desenvolvido uma maturidade, por causa de decisões erradas, relacionamentos errados, né? Que acabaram trazendo consequências, e que trazem consequências. Adolescentes envolvidos em práticas delituosas desde cedo, enfim, tudo por causa de decisões, de escolhas
erradas, né? Por causa de escolhas erradas. Então, a lição em si, ela vai girar sempre em torno dessas questões, da responsabilidade que cada um de nós temos nas nossas decisões, da consequência que nossas decisões têm e da questão de termos decisões sábias, de tomar decisões sábias. E aí essas decisões sábias, elas são decisões que são tomadas em conformidade com a palavra de Deus. Ou seja, se eu quero tomar uma decisão e essa minha decisão vai contra os valores estabelecidos por Deus em sua palavra, eu devo retroceder. Eu devo pensar profundamente a respeito e seguir pelo caminho que me é proposto por Deus em sua palavra. Para que a gente não venha, como diz aqui o pastor local, o pastor da igreja a qual eu congrego hoje, em Aerolândia 3, ele diz para que a gente não venha dar de cara no muro, né? Dar de cara no muro. Dar de cara no muro é bater com a cara no muro, é ir para um lugar onde não há saída, só há um muro, uma rua sem saída, então você não vai para lugar nenhum, né? Outros interpretam como sendo destruição, né? Enfim. Vamos lá. Sobre as escolhas aqui, é abordado aqui a questão da escolha individual no sentido de salvação. Essa parte da lição é de suma importância. Por quê? Porque aqui vai tratar sobre a confissão pública de fé, posicionamento de servir a Deus. Muitas das vezes no ambiente de escola bíblica há adolescentes que ainda não são crentes, que frequentam a escola bíblica dominical, participam, mas ainda não tomaram a decisão de confessar ao Senhor como Salvador, como Senhor de sua vida. Ainda não se converteram verdadeiramente. Então, esse momento é um momento evangelístico na lição, amém? De conscientização evangelística. Então, que você possa aproveitar esse momento aqui, conhecendo a sua turma, sabendo tratar de forma direta com aquele que ainda não serve a Jesus, ainda não confessou a Jesus, da necessidade dessa tomada de decisão. E você vai ver isso na parte final do tópico de número 1, que fala sobre o livre-arbítrio, que é um presente de Deus, onde você vai ver aí referências bíblicas a respeito dessa questão, referências aí Romanos 10, 9, Atos 4, 12 e Atos 16 e 31. Pois bem, para nós concluirmos aqui, é também falado nessa lição a questão de semeadura, que cada decisão é uma semente lançada, é uma semeadura, e de fato é. As nossas decisões tomadas neste tempo presente vão se refletir no porvir. Tudo que você, adolescente, decide hoje, vai se refletir amanhã. Se você, eu vou usar aqui exemplos que podem ser úteis para você, tá? Em nome do Senhor Jesus. Se você decidir investir na sua carreira acadêmica, uma formação acadêmica específica, lá na frente você vai colher nessa área. Depois da sua formação, pelo menos espera-se, né, que isso seja possível, você vai conseguir uma melhor condição no mercado de trabalho. Se você investir, se você buscar investir em capacitação, isso vai refletir lá na frente. Se você investir na sua comunhão com Deus, na sua vida com Deus, em aspectos ministeriais, isso vai refletir lá na frente. Todos nós sabemos disso, que cada escolha é uma semeadura, tá? Cada escolha é uma semente plantada, que vai gerar uma colheita. Então, o que nós estamos plantando? O que estamos semeando hoje? O que você, adolescente, está semeando agora, hoje? É um assunto importante para ser tratado no momento da aula. O que você está plantando? Você está plantando na sua área educacional?
Você está plantando no sentido de submissão a seu pai, a sua mãe, bom andamento familiar? O que você está plantando? É muito importante ser tratado isso também no momento da ministração da lição em nome do Senhor Jesus. Nossas decisões precisam ser tomadas de acordo com a palavra de Deus. Não há melhor instrução que a palavra para nós cristãos, porque a palavra de Deus é a nossa bússola, é o mapa. Sem o mapa você se perde. Sem saber a rota que está trilhando, você se perde. A palavra de Deus é isso, é o mapa, é a rota, é o caminho, né? Você deve trilhar para vivenciar tudo aquilo que Deus tem para você, adolescente. Então que você possa pontuar essa questão também, de que as decisões precisam estar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Que você possa pontuar isso também no desenvolvimento de sua lição. Ao longo da vida você será tentado a fazer coisas que não agradam a Deus. Isso é fato. Isso é um fato. Mais uma vez, lembrando que a decisão, a escolha de ser fiel a Deus é toda a vida. A cada dia. É paulatinamente. Todos os dias. Em todo o tempo. Nas escolas, em sociedade, nos nossos ciclos de convivência. Surgirão amigos, colegas, pessoas para tentar nos desviar do caminho da fidelidade a Deus. Então isso aqui é muito importante. Porque com certeza ao tratar essa questão, muitos dos seus alunos vão levantar o dedinho abençoado e dizer: passo por isso na minha escola. Passo por isso na minha casa, na minha família. Então essa é a oportunidade de você exortar esse adolescente, no sentido, né, encorajá-lo a permanecer fiel a Deus, permanecer firme no seu compromisso com Deus e com sua palavra. Aqui diz que o Espírito Santo de Deus está conosco. Devemos contar com a ajuda do Espírito Santo para receber dele orientação e ajuda necessária. Nós não estamos órfãos. Lembremos das palavras do Senhor Jesus: enviarei o Consolador. Vos enviarei o Consolador. Então nós podemos e devemos cuidar, ou contar, melhor dizendo, contar com a ajuda do Espírito Santo. Por fim, nós vemos aqui também um incentivo, à maturidade cristã. Na parte final da lição, fala sobre essa questão da maturidade, tá? Maturidade cristã, desenvolvimento, maturidade, né? Nós sabemos que a maturidade cristã é algo que se desenvolve, ou nós devemos buscar desenvolver com o passar dos anos, com o passar do tempo. Devemos, assim como o fruto da árvore, né, que a princípio está ali verde, ainda não está maduro, né? Assim somos nós. Nós devemos buscar amadurecer, buscar maturidade na presença de Deus. E essa maturidade ela surge, né? Ela começa a surgir através, muitas das vezes também, né, da ajuda de orientadores, tá? De pessoas que nos orientam. Nós temos como orientador a pessoa do Espírito Santo. Nós temos como meio de orientação a palavra de Deus. Nós temos também, creio eu que você tenha também, líderes, homens e mulheres de Deus, que são por Deus capacitados para te orientar, segundo a palavra de Deus, em conformidade com a palavra de Deus, para que em tudo você seja bem-aventurado. Nós precisamos buscar também desenvolver maturidade cristã, nos desenvolver no sentido de gerar um crescimento espiritual, uma maior maturidade na presença de Deus.
Precisamos. E como que isso vem? Com decisões sábias, com escolhas sábias, buscando a instrução de Deus, meditando na palavra, buscando a face de Deus, buscando a presença do Espírito Santo de Deus, para que essa maturidade seja notória na nossa vida. Amém? Um conselho bom para você, que quer desenvolver essa maturidade cristã, busque pessoas idôneas. Busque se aproximar de pessoas idôneas, homens fiéis, pessoas fiéis à palavra de Deus, que amam a palavra de Deus. Pessoas maduras, que possam também te ajudar no desenvolvimento dessa maturidade cristã. Amém? É só um conselho. Espero que seja útil esse conselho para você. Então, meus queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, agradeço sua presença aqui nessa live pré-aula da lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical Adolescentes. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse trimestre, nesse quarto trimestre, sua vida, a vida de todos os seus alunos, em nome de Jesus. Espero que essa pré-aula tenha sido bênção para a sua vida, para o seu ministério, e que você possa estar juntamente comigo, tá bom? No meu canal, tá aqui, o canal, no meu canal, EBD Pregações, tá? Sempre com conteúdo para a nossa edificação, conteúdos de pré-aula da Escola Bíblica Dominical e pregações, transmissões, você vai encontrar nesse canal. Você não vai encontrar pedido de Pix, você não vai encontrar mensagem profetada, charlatanismo, não. Você vai encontrar a palavra de Deus. Esse é o meu compromisso com Deus e com você, a sua edificação, a nossa edificação. Bem, vamos orar, encerrando esse momento em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado por esse momento abençoado em Tua presença. Eu suplico a Ti que o Senhor nos dê graça para tomar decisões sábias, para que as nossas escolhas, Senhor, venham ser escolhas abençoadas. Nos ajuda. O Senhor sabe que todos os dias nós temos decisões a tomar, nós temos escolhas a fazer. Então nos ajuda, nos dá entendimento para escolher o certo, fazer o certo. Pai querido, para que possamos escolher o melhor, para que possamos escolher aquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa casa, para a nossa vida e para a nossa família. Abençoa meus amados irmãos, professores e alunos de Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Amém? A paz do Senhor e seja sempre muito bem-vindo. Sinta-se sempre muito bem-vindo aqui ao nosso canal EBD Pregações. Amém? Deus nos abençoe. Um abraço.